Boa noite, meus irmãos, boa noite, meus amigos daqui de Serra Branca, meus companheiros de ministério, tanto de Sumé, quanto de São João, quanto de Monteiro, de Boa Vista também. Sejam todos bem-vindos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Para nós é um motivo de muita alegria estar aqui. Éramos de um local distante, mas Deus nos trouxe para cá e hoje Ele nos dá o privilégio de, junto dos irmãos, comemorar os 159 anos que Deus trouxe missionários dos Estados Unidos para o Brasil e então iniciar a evangelização do nosso país. Há 159 anos atrás chegaram os primeiros missionários presbiterianos e desde então a Igreja Presbiteriana vem evangelizando o país. E há poucos meses chegou em nossa cidade e tem nos abençoando. Que Deus seja louvado, este culto é para Ele, este momento é para a glória dEle e que todos nós possamos celebrar ao nosso Deus com um coração grato por tudo que Ele tem feito por nós. Vamos iniciar esse momento lendo um Salmo de número 100, somente os 3 primeiros versículos. Diz assim a palavra do Senhor: Celebrai com júbilo ao Senhor, todos os habitantes da terra. Cultuai ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi Ele quem nos fez e dele somos. Somos seu povo e rebanho que Ele pastoreia. Que juntos possamos celebrar ao nosso Deus, com todo o amor, com toda a graça que Ele tem nos dado. Vamos curvar nossas cabeças, fechar os olhos e orar a Deus nesse momento? Pai, obrigado, meu Deus. Obrigado por teu amor, tua graça, obrigado por cuidar de nós. Obrigado por sua infinita misericórdia que se renova a cada dia, Pai. Deus, que este momento seja para a glória e honra do teu nome. Que este culto seja para engrandecer o Senhor, que é digno de todo louvor e adoração. Pai, por graça e misericórdia, aceite o nosso culto. Deus, por favor, se faça presente no meio de nós, transforme corações e mude vidas nesta noite através da Tua Palavra. Em nome e por causa do que Cristo Jesus fez por nós na cruz do Calvário, nós te oramos nesta noite. Amém. É muito bom ter Jesus no coração, não é verdade? Graças a Deus por isso. E como é bom ter Jesus no coração, que tal a gente se acalmar agora? Tranquilizar o nosso coração, abrir a nossa mente e pedir a Deus que fale conosco. Vamos orar? Vamos orar, pedir a Deus que fale aos nossos corações, que mais uma vez, através de sua palavra, fale também ao coração dos pequeninos e de todos aqueles que nos escutam em suas casas, em seus trabalhos. Vamos pedir isso a Deus nesse momento? Obrigado, Deus. Obrigado, porque é muito bom estar na Tua presença. É muito bom ter o Senhor como Pai e bom pastor. Te agradecemos por nos dar esta oportunidade de juntos louvar o Teu nome, adultos, crianças, jovens e idosos, em uma só voz glorificar o Deus de nossa salvação. Pedimos agora, Pai, que por graça e misericórdia fale aos nossos corações, que nossa mente possa estar tranquila, nosso espírito calmo e que Tua palavra transforme as nossas vidas. Em nome do Teu Filho amado Jesus te oramos. Amém. Eu gostaria de chamar o meu amigo e reverendo Altino, por favor. Pastor Altino é pastor da Igreja Presbiteriana de Monteiro. Em tudo que pode, tem nos auxiliado, tem estado conosco e para nós é um privilégio ter o Senhor aqui, meu irmão. Que Deus te abençoe. Queridos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Muito bom estar nessa noite aqui com vocês, podendo partilhar a palavra do nosso Deus, palavra do Senhor que é viva, eficaz, ela nunca volta vazia, sempre cumpre aquilo pela qual foi designada. E é sempre bom quando nós podemos nos reunir para louvar, para engrandecer, para bendizer o nome do nosso Deus. E podemos fazer isso nessa noite, livremente aqui nessa avenida, proclamando, anunciando a palavra do Senhor Jesus. E nessa noite, de forma especial, louvar a Deus, agradecer ao Senhor, conforme o nosso irmão Felipe destacou no início,
pelos 159 anos da Igreja Presbiteriana do Brasil, há 159 anos quando chegou o primeiro missionário aqui em nosso país, plantando essa igreja, semeando a palavra do nosso Deus, e desde 2016 aqui na cidade de Sumé, aliás, aqui na cidade de Serra Branca. Chegamos em Sumé em 2011, né? E depois aqui também em Serra Branca, São João do Cariri, e já temos também na cidade de Boa Vista. Louvamos ao Senhor porque o Senhor tem nos dado a graça de ver o trabalho presbiteriano florescendo aqui no Cariri paraibano. E queria partilhar o texto da palavra do Senhor com os queridos irmãos, amigos. Você que nos escuta pelo sistema de som, também poderá atentamente ouvir a palavra do nosso Deus. Se você puder abrir a sua Bíblia, o texto é Marcos capítulo de número 5, versículo de número 1 a 20. Marcos capítulo de número 5, versículo de número 1 a 20. Esse texto da palavra do nosso Deus nós iremos ler para nossa edificação e meditação nessa noite. Nos diz assim a palavra do Senhor: assim chegaram ao outro lado do mar, a região dos Gerazenos. Quando Jesus desembarcou, imediatamente um homem possuído por um espírito impuro saiu do cemitério e veio ao seu encontro. Esse homem morava entre as cavernas usadas como túmulos e ninguém conseguia detê-lo, nem mesmo com correntes. Sempre que era acorrentado e algemado, quebrava as algemas dos pulsos e despedaçava as correntes dos pés. Ninguém era forte o suficiente para dominá-lo. De dia e de noite vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e cortando-se com pedras. Versículo 6. Quando o homem viu Jesus ainda a certa distância, correu ao seu encontro e se curvou diante dele. Então soltou um forte grito: porque vem me importunar, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Em nome de Deus, suplico que não me torture. Pois Jesus já havia falado ao espírito: saia deste homem, espírito imundo. Jesus lhe perguntou: qual é o seu nome? Ele respondeu: meu nome é Legião, porque há muitos de nós dentro deste homem. E os espíritos impuros suplicaram repetidamente que ele não os enviasse a algum lugar distante. Havia uma grande manada de porcos pastando num monte ali perto. Mande-nos para aqueles porcos, imploraram os espíritos, deixe que entremos neles. Jesus lhe deu permissão. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos, e toda a manada, cerca de 2.000 porcos, se atirou pela encosta íngreme do monte para dentro do mar e se afogou. Os que cuidavam dos porcos fugiram para uma cidade próxima e para seus arredores, espalhando a notícia. O povo correu para ver o que havia ocorrido. Chegaram até onde Jesus estava e viram um homem que tinha sido possuído pela legião de demônios. Estava sentado ali, vestido e em perfeito juízo, e todos tiveram medo. Então os que presenciaram os acontecimentos contaram aos outros o que havia ocorrido com o homem possuído por espíritos, por demônios e com os porcos. A multidão começou a suplicar que Jesus fosse embora da região. Quando Jesus entrava no barco, o homem que tinha sido possuído por demônios implorou para ir com ele. Jesus, porém, não permitiu e disse:
volte para a sua casa e para a sua família e conte-lhes tudo o que o Senhor fez por você e como foi Ele misericordioso. Então o homem partiu e começou a anunciar pela região das 10 cidades quanto Jesus havia feito por ele, e todos se admiravam do que ele dizia. Que o Senhor mesmo aplique aos nossos corações a sua palavra lida. Meus queridos, a Bíblia nos ensina e nos mostra que nós fomos criados com um propósito, com uma finalidade. Quando o Senhor Deus, na sua soberania, no seu poder, na sua majestade, resolveu criar a minha vida e resolveu criar a sua vida, Ele resolveu criar-nos com um propósito. E o propósito pelo qual o Senhor Deus resolveu nos criar foi para o louvor da sua glória, foi para servi-lo, foi para bendizê-lo, foi para desfrutar de um relacionamento, de uma comunhão com Ele, de maneira que satisfizéssemos a sua vontade, a sua palavra e alegrássemos o seu coração, a sua vida e vivêssemos em perfeita e plena harmonia. Foi para isso que Deus criou a minha vida, foi para isso que Deus criou a tua vida. Há uma canção, inclusive, criançada, que é bem interessante para os pequeninos, quando faz referência que aos olhos do Pai nós somos uma obra-prima, porque Deus nos criou, Deus formou a cada um de nós, e Ele nos criou, Ele nos formou com esse propósito. O propósito de louvar, de engrandecer, de exaltar, de bendizer o seu santo nome. Claro que desenvolvendo as nossas atividades, mas fazendo todas para o louvor e para a glória do nome do Senhor Deus. Todavia, eu quero nessa noite chamar a sua atenção de maneira muito breve para esse texto, embora ele seja extenso e tenha muitas coisas a nos ensinar. Mas eu quero chamar a sua atenção para que reflitamos sobre propósitos, sobre objetivos, sobre finalidades. Eu não quero, queridos, nessa noite me adentrar ao milagre propriamente que Jesus fez aqui, ou a esse diálogo que Jesus tem com essa legião, ou com esses demônios que possuíam aquele jovem, que possuíam aquele homem. Eu quero que a gente possa pensar um pouquinho sobre propósitos e sobre finalidades, sobre objetivos. O texto nos apresenta basicamente 3 personagens. O texto nos fala do personagem central e principal da história, que é o Senhor Jesus. O texto nos fala sobre Satanás, sobre demônios, sobre uma legião que possuía aquele homem, aquele cidadão, e claramente sobre esse cidadão, sobre esse homem que o texto então nos apresenta e nos fala. E eu quero discorrer um pouco sobre esses 3 personagens, chamando a sua atenção para o propósito de cada um deles. O primeiro, queridos, à luz do texto que nós acabamos de ler, e eu quero então chamar a sua atenção para o primeiro personagem, que é Satanás. Ele tem como propósito, ele tem como missão, ele tem como objetivo a destruição do ser humano. Percebam, queridos, o que o texto nos diz. Versículo de número 2 nos diz que Jesus, ao desembarcar naquela terra, na terra dos Gerazenos ou dos Gadarenos, Jesus se encontra com um homem que vivia possuído de espírito imundo. E nos diz o texto que esse homem vivia nos sepulcros, que
que esse homem vivia no cemitério, que esse homem vivia nos túmulos, que esse homem vivia marginalizado do convívio social, do convívio coletivo, do convívio popular. Esse texto nos coloca, queridos irmãos, que o propósito de Satanás, o propósito do diabo é somente a destruição do ser humano. E ele destrói trazendo alguns prejuízos. O primeiro prejuízo que esse homem estava experimentando era o prejuízo social. Ele não podia conviver com as pessoas, ele não podia estar em um ambiente com coletividade, com aglomeração de pessoas, vivia marginalizado, vivia distante do convívio social. Mas o texto também nos diz, versículo de número 3, que ele vivia nos sepulcros. Além do prejuízo social que Satanás causava à vida daquele homem, havia também o prejuízo familiar. Ele não estava ali nos sepulcros apenas em um dado momento, em um espaço de tempo da sua vida. Ele vivia, ali era a sua residência, ali era a sua moradia. Ele não tinha um lar, ele não tinha uma família, ele não tinha um lugar onde ele pudesse se relacionar com pessoas do mesmo sangue que ele. Mas o texto também nos diz, queridos, que esse homem, além do prejuízo social, familiar, ele também tinha prejuízos físicos, pessoais. Versículo de número 3 e 4 nos descreve que aquele homem fora colocado em cadeias, em prisões, acorrentado, e absolutamente nada disso conseguia detê-lo. Era uma força estupenda que aquele homem tinha, possuído por aqueles demônios, possuído por Satanás, de uma maneira tal que absolutamente nada conseguia detê-lo, prendê-lo, coibir a sua ação. E o texto então nos diz ainda que ninguém conseguia subjugá-lo, que ele feria a si mesmo com pedras. Versículo de número 5, o texto nos diz isso. Ele chegava a causar dano a si mesmo, se cortando, se ferindo. Mas, queridos, esses não eram os piores e os maiores prejuízos que Satanás estava causando na vida daquele homem. Havia um ainda pior, que era o prejuízo espiritual. Sem dúvida alguma, aquele homem não tinha nenhum convívio, nenhum contato, nenhuma possibilidade de relacionamento com Deus. Não havia possibilidade daquele homem se relacionar com o Senhor Deus se ele estava possuído por outro senhor, se ele pertencia a outro senhor, e esse senhor era um senhor carrasco, cruel, que procurava destruí-lo, que procurava acabar com a sua vida, que procurava trazer prejuízos irreparáveis para ele. E é assim, queridos irmãos, que a Bíblia nos apresenta Satanás como um acusador, como um malfeitor, como um mentiroso, como aquele que é o adversário, que procura destruir a vida dos seres humanos. Porém, queridos, o texto também nos apresenta o segundo personagem com a missão do segundo personagem. Se Satanás, o diabo, é um dos personagens desse texto, e aqui vimos que a sua missão, o seu propósito, a sua finalidade é apenas a destruição do ser humano, em contrapartida, o texto nos apresenta Cristo como outro personagem desse texto. E nos apresenta Cristo com uma missão, e a missão de Cristo é salvar o pecador dos seus pecados.
Nos diz o texto que Jesus, diferentemente de Satanás, que oprimia, que aprisionava, que procurava destruir a vida daquele homem, Jesus se apresenta de uma forma diferente, libertadora, transformadora, trazendo vida diferente. Percebam, queridos irmãos, o que acontece na vida desse homem após ele se encontrar com Cristo. O texto nos diz no versículo de número 13 que houve uma libertação espiritual. Saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos. Aquele homem não era mais cativo, não era mais oprimido, não era mais possuído por Satanás, pelos demônios. Aquele homem, depois que Jesus foi ao seu encontro, depois que teve uma experiência com Cristo, aquele homem experimentou libertação espiritual. E é isso que a Bíblia nos ensina. Se nós conhecermos a verdade nos libertará. E a verdade tem um nome, a verdade é uma pessoa, a verdade é Jesus Cristo. E se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio, diferentemente de Satanás, que o distanciou, que o afastou do convívio, do relacionamento com Deus. Jesus veio e libertou espiritualmente, transformou radicalmente a vida daquele homem. Jesus fez algo mais. Versículo de número 15 diz que quando o povo saiu indo ter com Jesus, viram aquele que era endemoniado, que tivera uma legião, que vivia nos sepulcros, que vivia como um lunático, como um louco. Agora encontram Jesus, agora encontram aquele homem assentado, vestido em perfeito juízo. Jesus restaurou a capacidade intelectual, mental daquele homem. O texto nos diz mais, queridos, que quando Jesus precisa partir da terra de Gadara, aquele homem procura Jesus e deseja acompanhá-lo. E Jesus volta-se para ele e diz: não, você não vai comigo. Você vai voltar para a sua casa, você vai voltar para a sua família, e você vai pregar e testemunhar daquilo que eu fiz na sua vida à sua família. Jesus restaurou a família daquele homem. Percebam, queridos, que tudo aquilo que Satanás vinha provocando de destruição, de prejuízo para a vida daquele homem, agora Cristo, em contrapartida, traz de forma restauradora, transformadora, mudando radicalmente a vida, a estrutura daquele homem. Ele agora é libertado espiritualmente, ele tem o seu juízo perfeito, restaurado, restabelecido. Ele agora tem família, ele tem casa, ele tem lar, ele tem pessoas do seu próprio sangue, do seu próprio parentesco para se relacionar, mas o texto ainda nos mostra que ele também tem convívio social, ele agora é reaproximado das pessoas. Versículo de número 20, Jesus diz que ele não apenas iria voltar para a sua casa, mas ele iria também proclamar o nome de Cristo em Decápolis. Nas 10 cidades, por onde quer que você for, você vai ter a oportunidade de testemunhar, de proclamar e de pregar aquilo que eu fiz na sua vida. Queridos, esse texto nos mostra a diferença de Satanás, o seu propósito, a sua finalidade, o seu objetivo, e a diferença de Cristo. E quando nós falamos de Cristo, nós não estamos falando de religião, nós não estamos falando de igreja, nós estamos falando de uma pessoa.
Nós estamos falando do Salvador, do Redentor. Nós estamos falando daquele que veio para salvar o que estava perdido, daquele que veio para dar vida, vida abundante, vida nova, aquele que se encontrava morto em seus delitos e pecados, e esses somos nós sem Cristo. Ele veio para esse propósito, ele veio para essa missão. Ele deixou muito claro isso durante o seu ministério, durante a sua vida, quando em alguns momentos tentaram aclamá-lo como rei sem a cruz, e ele disse: não, é necessário que eu vá à cruz, foi para isso que o Pai me enviou, foi para morrer, para expiar os pecados de vocês. Se Satanás tem como propósito, como finalidade a destruição do ser humano, e ele tem, Jesus, em contrapartida, tem como propósito, tem como finalidade a salvação, a reconciliação com Deus, o perdão dos pecados. Se Satanás oferece aos seres humanos uma vida aqui, até mesmo com uma aparente alegria e felicidade, saibamos que a sua eternidade é de tormento, de angústia, de sofrimento. Em contrapartida, Jesus nos oferece e nos convida a uma vida de renúncia, de abnegação. Pois ele mesmo disse: a porta que conduz à salvação, o caminho que conduz à salvação é apertado, é estreito. Mas o final, a recompensa é de paz, é de alegria, é de bem-aventurança, é de gozo na presença maravilhosa de Cristo Jesus, o Senhor. O texto nos mostra, queridos, que Jesus de fato veio para salvar o que estava perdido, enquanto que Satanás veio somente para destruir, acabar a vida do ser humano. Eu pergunto a você nessa noite, aqui presente ou que talvez nos escute por esse sistema de som, em quem você tem colocado a sua fé, a sua confiança, a quem você tem servido? Jesus é aquele que nos convida a servi-lo, para que desfrutemos de vida, de paz, de gozo, de transformação. Nós não estamos aqui em Serra Branca, queridos, com outro propósito a não ser este: anunciar o nome maravilhoso de Cristo Jesus, o Salvador da humanidade. E aqui então, quando nós chegamos ao terceiro e último personagem, bem como também a sua missão. O texto nos falou de Satanás, dos demônios, daquela legião que atormentava, que destruía a vida daquele homem. O texto nos falou de Cristo, que transformou, que restaurou, que mudou completamente a vida daquele homem. Mas o texto nos apresenta o terceiro personagem e o seu propósito, que é, após transformado pela graça de Deus, após transformado pela graça de Cristo Jesus, a missão do transformado é testemunhar de Cristo. Nos diz o texto que aquele homem, quando viu Jesus partir, intencionou acompanhá-lo. E eu digo que não há nenhuma maldade na decisão, na iniciativa daquele homem. De fato, ele queria seguir, estar perto daquele que transformou a sua vida, daquele que mudou radicalmente a sua vida. Ele queria acompanhá-lo, ele queria estar com Cristo permanentemente.
Pois quando, de fato, queridos, nós temos essa experiência, esse encontro real com Cristo, há uma transformação, há uma mudança, não há outro intuito, não há outro desejo do transformado, a não ser estar perto de Cristo. Mas quando ele faz a petição, a solicitação a Jesus para acompanhá-lo, Jesus volta-se para ele e disse: não, você vai ficar aqui, porque é aqui que você precisa testemunhar, proclamar, anunciar o que eu fiz na sua vida. Ele tinha a responsabilidade de anunciar, de proclamar para os seus familiares inicialmente, e depois ele tinha a responsabilidade de anunciar e testemunhar para todas as pessoas que ele pudesse conviver com elas. Queridos, nós precisamos nos recordar que essa é a nossa missão, essa é a nossa função, esse é o nosso trabalho. Você de Serra Branca, não se iluda. Nós estamos aqui proclamando, anunciando o nome de Cristo Jesus, porque um dia o Senhor também fez na nossa vida o que Ele fez na vida desse homem Gerazeno. Ele nos libertou, Ele nos transformou, Ele mudou a nossa vida radicalmente, Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o seu reino. E aí Ele nos deu essa missão, e a missão é que onde quer que nós nos encontremos, anunciemos e proclamemos o nome daquele que é poderoso para mudar e transformar a vida de alguém, e esse nome chama-se Jesus. É por isso que nós estamos aqui, é para falar para você, para anunciar a você que Jesus Cristo é o Salvador e que você precisa hoje se voltar para Ele, reconhecê-lo como o Senhor da sua vida, reconhecer que não há outro caminho. Quando os discípulos em um dado momento estavam com Jesus: onde é o caminho, quem é a verdade, onde nós encontramos a vida? Jesus respondeu, e Jesus deixou claro: Ele é o caminho, a verdade e a vida. Não há outro caminho a seguir, não há outra verdade a se crer, e não há possibilidade de usufruir de vida, senão crendo, professando a fé na pessoa bendita de Cristo Jesus, o nosso Senhor. A Igreja Presbiteriana do Brasil certamente comemora hoje ou amanhã, melhor dizendo, dia 12 de agosto de 1859, seus 159 anos. Mas uma igreja que tem, ao longo desses anos, feito justamente isso, proclamado o nome precioso de Cristo Jesus. Proclamado a quem? A toda criatura, a brancos, a pretos, a pobres, a ricos, a doutores, a analfabetos, porque o Evangelho, a salvação, não é de um grupo, não é de uma classe. O Evangelho, a salvação, é para todo aquele que crê em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso, hoje à noite, é hora de você reconhecer Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. É hora de você pedir para que Ele adentre o seu coração, para que Ele faça morada na sua vida. E tenha certeza que da mesma forma como esse homem experimentou e encontrou em Cristo total transformação e libertação para a sua vida, nós também, você também, eu, todos nós, se corrermos para o braço do Pai, se corrermos para junto de Jesus, certamente nós encontraremos também mudança, transformação, salvação. Lembre-se, Jesus veio para nos dar vida e vida abundante. Só nele, somente nele, nós encontramos vida. Em qualquer outro lugar, inclusive na religião,
se você buscar, só encontrará frustração para a sua vida, porque só Jesus é o Salvador, é o perdoador de pecados, só Jesus é o nosso Redentor. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Cristo. Amém. Vamos orar? Senhor, nós te bendizemos, ó Pai, te louvamos por essa noite, por esses momentos aqui juntos, bendizendo, engrandecendo o teu nome. Queremos pedir, ó Deus, que o Senhor faça nessa cidade a tua igreja florescer para o louvor do teu nome. Que o Senhor abençoe o teu servo Felipe, Carol, dando alegria, dando prazer, dando coragem, dando ousadia, para que mesmo em meio às contrariedades, mesmo em meio à hostilidade, eles jamais se sintam desencorajados de proclamar o nome que está acima de todo nome, o nome de Cristo Jesus. Que vidas que têm ouvido a Tua Palavra, que porventura nessa noite também estejam ouvindo a Tua Palavra, ou sentado aqui, ou por esse sistema de som, que Teu Espírito transforme, mude e desvende os seus olhos, para que eles possam contemplar as maravilhas da Tua lei, para que eles possam reconhecer que não há outro caminho senão Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nos dá coragem, nos dá ousadia, nos dá sempre, ó Pai, o desprendimento que teve Simon há 159 anos atrás, e muitos outros que depois dele seguiram, proclamando e anunciando uma só pessoa, um só nome, Jesus Cristo, o nosso Senhor. É isso, ó Pai, que nós te pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, bendito seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que morreu e ressuscitou a fim de nos dar vida e nos trouxe hoje aqui. Você que ouviu esta mensagem, você que ouviu esses louvores e quer conhecer mais sobre esse Deus, quer conhecer mais sobre esse Deus que morreu por você, esse Deus que pode te dar vida, esse Deus que transforma corações, por favor, nos procure. Estamos reunidos aqui todas as terças e domingo, às 7h30 da noite. Mas se você quiser, se você desejar, você pode ter mais momentos de conversa, de compartilhar do Evangelho na sua casa, em nossa igreja. Estamos aqui para servi-los, eu e Carol, a fim de apresentar o Evangelho e compartilhar do amor de Deus com a família de cada um de vocês. Quem quiser, quem desejar no coração, estamos de portas abertas para dividir o que Deus tem nos dado. Desde já, eu agradeço a todos que vieram celebrar ao nosso Deus conosco. Obrigado, pastor Altino, obrigado, pastor Atos, obrigado, nosso irmão de Boa Vista. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. Leve nosso abraço a Veronilto também, que não pôde estar conosco porque é aniversário de sua filha e sua esposa está em atividade também. Leve nosso abraço a ele. Esses são nossos amigos e parceiros aqui da Estrada do Cariri. E muito obrigado a todos vocês também, que são nossos amigos, são nossos irmãos. Nos encontramos aqui na igreja, nos encontramos em almoços, nos encontramos em outros ambientes e temos o prazer de estarmos juntos. Muito obrigado, meus irmãos, que tocaram para nós hoje. São irmãos da Assembleia, são irmãos que estão em outras igrejas, mas fizeram questão de estar conosco aqui. Eu agradeço a todos vocês, que Deus possa continuar abençoando vocês, abençoando o ministério de vocês, e que Deus nos permita estarmos juntos celebrando ao nosso Deus mais uma vez. Vamos orar? Em gratidão ao nosso Deus, em gratidão ao que ouvimos, em gratidão a este momento, eu convido todos vocês a se colocar de pé e orarmos a Deus. E eu gostaria também de agradecer nosso irmão Roberto, que veio para filmar, para poder gravar esse momento aqui. Muito obrigado, meu irmão. Que Deus te abençoe e abençoe o seu ministério. Vamos curvar nossas cabeças e orar ao nosso Deus. Obrigado, Senhor.
Obrigado pelo seu imenso amor e sua maravilhosa graça que nos alcançou e nos trouxe aqui hoje. Obrigado, Pai, porque as tuas misericórdias se renovam a cada dia e seu amor nunca se afasta de nós, ó Deus. Louvado seja o teu nome por isso. Que a mensagem hoje pregada possa entrar em nossos corações, transformar as nossas vidas e nos trazer para mais perto de Ti. Deus, te oramos, Deus, com um coração grato, porque o Senhor nos dá muitas e muitas oportunidades de, em comunhão, louvar o Teu nome e ouvir a Tua voz. Peço que nos leve em paz para nossos lares, nos dê uma boa noite e um bom final de semana, e que em nome de Jesus, o Senhor possa nos dar mais momentos juntos para Te louvar. Assim nós te oramos, por causa, por amor e em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.